E aí galera, tudo bem? Meu nome é Hércules, sou programador. Hoje estou com a continuação da aula anterior de Godot Game Engine. Hoje com a continuação da aula de instanciação. E para falar de instanciação, obrigatoriamente eu vou ter que falar de nós e cenas, tá? Aliás, instanciação é instanciação de cenas, ok? Então, vamos lá. A gente precisa entender a importância porque é isso que a gente vai utilizar para arquitetar o nosso jogo. Essa é uma parte importantíssima do desenvolvimento, tanto de games, tanto de qualquer outro software de computador, é arquitetar a aplicação, tá? O que acontece? Na programação comum, no desenvolvimento de programas de computador, a gente tem que fazer o planejamento do nosso software, criar classes, empregar padrões de projetos, entre eles um chamado MVC, que você pode separar o seu software em várias camadas, no caso especificamente 3, que é a Model, View, Controller. Controller é onde vão ficar os algoritmos que fazem processamento, Model é onde vão ficar os algoritmos que fazem interação com o banco de dados, e View é onde vai ficar os algoritmos que faz algo na interface gráfica, né? São onde vai ficando todos os recursos, algoritmos, arquivos que faz coisas relacionadas à interface gráfica. Só que aqui na Godot eu não preciso fazer isso, ou seja, eu tenho a minha vida facilitada. Por quê? Porque eu tenho a instanciação de cenas, né? Então, veja bem aqui, no segundo tópico que ele fala exatamente isso, né? Que a instanciação de cena é uma alternativa aos prefabs. Para quem já programou na Unity sabe que é um prefab. Então a instanciação de cena pode funcionar parecido. Para quem não programou, um prefab é uma pré-fabricação. É como se você pudesse criar o seu próprio nó, por exemplo, aqui dentro da Godot, né? Ou seja, você tem um nó do tipo Stacked Body, Rigid Body, Sprite, que é para adicionar uma textura. Mas fala, não, eu quero o meu próprio nó. E aí, juntando vários nós, você consegue criar um único nó com uma série de funcionalidades, né, de características. Porque é isso, você vai colocando um nó dentro do outro, um ao lado do outro, vários nós. A junção de vários nós dá a características de uma cena, né? Então, por exemplo, se eu quiser uma bola, né, eu preciso criar um rigid body, ou seja, o rigid body faz com que o objeto sofra as leis da física. Dentro do rigid body eu crio um sprite, ou seja, para minha bola ela ser visível eu preciso de uma textura lá. Eu coloco a imagenzinha de uma bola, né? E para eu determinar a área de colisão dessa bola eu posso usar um objeto de colisão, um objeto que determina essa área, né? É o Shape Collision 2D, por exemplo, no caso do desenvolvimento de jogos 2D, tá? E olha aqui, ele fala também que torna o desenvolvimento de interface gráfica bem menos complexo, tá? Ou seja, você tem uma facilidade enorme. Isso eu vou mostrar já na próxima aula, que vai ser sobre script, tá? Sobre programação. E aqui embaixo ele mostra pra gente um modelo de um jogo de tiro. Então veja bem, vamos entender isso aqui. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Acho que é melhor, que eu gosto de destacar. Deixa eu só reconferir o atalho aqui. Ok. Então, veja bem, aqui eu tenho stage. Stage é uma cena, como bullet é uma cena, player ship é uma cena, enemy é outra cena. Só que essas cenas elas têm papéis diferentes. Nem todas elas são cenas de jogo. Na verdade, a única cena de jogo que existe aqui é o stage, ou seja, é onde se passa, é a fase, é o cenário onde se passa o meu jogo. No caso de um jogo de tiro como Counter Strike,
sei lá, imagine qualquer dos cenários existentes lá, que existem vários, né? Por exemplo, eu poderia estar jogando um jogo de tiro aqui num campo de beisebol, num campo de futebol, numa cidade, por exemplo, né? Numa área lá qualquer. Imagine que esse stage aqui é o cenário. Imagine não, ele é o cenário, né? Nesse caso, o jogo se passa dentro de um navio, tá? E dentro do stage eu tenho vários elementos, né? Eu tenho o player, ok? E o player também é uma cena, mas não uma cena de jogo. É como se fosse uma pré-fabricação, ou seja, eu criei um player lá separado, um personagem com um corpo, com diversas características, que anda, que sei lá pula, né? E esse player, por sua vez, ele possui uma arma, né? E a arma também é uma cena, mas não uma cena de jogo. É uma cena uma cena instanciada, é uma cena de pré-fabricação. Nossa, que bug enorme agora, cara. É uma cena de pré-fabricação. E ela também tem suas características. Por exemplo, ela tem lá um script que, ao você pressionar o botão do mouse, ela instancia uma outra cena chamada bala, né? E a cena chamada bala, ou bullet, ela também tem suas características. Por exemplo, se ela atingir o alvo, ela dá dano no alvo, a depender da área também, né? Então veja como eu criei uma cadeia. Eu tenho o meu cenário onde se passa o jogo. Dentro do cenário eu tenho o player. O player, por sua vez, porta uma arma. E a arma, por sua vez, em tempo de execução, ela cria instâncias de bala. E essa bala ela vai em direção linear a alta velocidade, né? E aí, dentro do cenário eu tenho outros objetos. Veja só, eu tenho inimigos, tenho um outro inimigo aqui, eu tenho um obstáculo, tenho, por exemplo, um míssil, né? Veja bem, o inimigo ele pode instanciar um míssil, ou seja, eu atiro no cara com arma, né, normal com balas normais, e o cara atira um míssil em mim, né? Veja só, ele instancia um míssil em tempo de execução, ou seja, o inimigo tá lá e na inteligência artificial dele, quando ele me avistar, ele mira em mim e atira um míssil, né? E eu tenho um outro elemento aqui que é o HUD, né? E o HUD, por sua vez, porta um objeto market, que seria o mercado. Imagine que no HUD eu tenho algum botão, alguma coisa assim, né? Por exemplo, o HUD é aquilo que exibe informações do jogador. Então o HUD ele vai exibir informações aqui do player, tipo quantidade de munição, quantidade de saúde, de energia, né? E no HUD eu posso ter uma tecla de atalho, um botão que vai me levar a uma outra interfacezinha, que vai me instanciar uma interface, uma cena chamada Market, onde vai ter lá algumas coisas para mim escolher, né, para comprar. E aí o que eu comprar vai ser adicionado ao player. Se eu comprar bala, no caso vai ser adicionado à arma. Se eu comprar uma outra arma, vai ser adicionado ao player. Então veja que isso facilita eu arquitetar o meu software. Com qualquer software de edição de imagens, ou aquele software de desenho gráfico, sei lá, por exemplo, de criação de UML, eu consigo criar esse esqueminha aqui e planejar o meu jogo. Veja, isso tornou muito mais fácil arquitetar o meu jogo, porque ele é baseado na instanciação de cenas e não em padrões um pouquinho mais avançados como o MVC no desenvolvimento de software, tá? Então vamos lá, vamos na Godot tentar entender um pouquinho mais, né? Então vou usar a última cena que eu usei, cena Stencing Demo, tá? E eu já tinha feito algumas coisas aqui pra eu vou deletar. Ok. Vou deletar aqui essa outra cena aqui. Esse objeto. Delete. Ok. Então eu adicionei só uma textura de um carro aqui na raiz do projeto que eu baixei, né? E eu vou criar uma nova cena. Scene, new scene. Perceba, essa cena container é a minha cena de jogo. É o cenário onde vai se passar o jogo.
E eu tenho uma outra cena chamada ball. Ou seja, aqui não se passa o jogo, mas nessa cena contém uma pré-fabricação de uma bola. Ela tem um comportamento, os elementos aqui em conjunto eles formam um único chamado ball, né? E eles se comportam como uma bola. Então a junção de um rigid body com sprite com collision shape determina a conjunção e a configuração deles faz com que esse elemento tenha o comportamento de uma bola, tá? Então vejamos isso bem. Eu criei uma nova cena e eu já vou logo adicionar um nó raiz aqui do tipo rigid body, tá? Também semelhante lá à minha bola, né? Rigid body. Acredito que você já esteja familiarizado com isso. Você já entende o que é um nó se você assistiu a primeira aula, né? Ou seja, cada nó é um componente, ele tem características, né? Que são deles, que é única dele, tá? Então perceba, tem aqui um rigid body, tá? E isso faz com que os elementos que são filhos de rigid body, ou que contém eles, sofram as influências das leis da física, né? Então, neste momento agora eu vou salvar dando um Ctrl S, ou simplesmente vindo aqui em Scene, Save Scene, e vou salvar como, sei lá, carro 2D, tá? Save. Eu vou alterar aqui meu rigid body para ele ficar no tamanho que eu acho legal. Vou vir aqui em position e vou zerar para ele sempre. Eu quero que ele sempre fique no meio, né? Ou seja, no ponto de origem, no ponto onde ele nasceu. Tá? Então tenho aqui meu rigid body no ponto de origem, tá? Vou aumentar mais um pouco. E vou zerar aqui as posições x e y dele, aqui em transform pos, né? Beleza. E dentro de rigid body eu vou adicionar um nó, né? Repare que rigid body 2D é o meu nó raiz, ou seja, todos os outros nós obrigatoriamente tem que estar dentro dele, né? Então eu vou criar um nó chamado sprite, né? O sprite 2D aqui. E aqui eu posso selecionar uma textura, uma imagem, aqui na primeira opção, né? Para preencher o meu rigid body, ok? Então aqui no preencher o meu sprite, né? Então aqui em text load ele vai abrir a pasta raiz aqui do meu projeto e eu já tenho aqui um carro salvo, tá? Eu vou selecionar ele. O carro ele é simplesmente gigantesco, né? E aí eu tenho que redimensionar do jeito que eu achar melhor. Deixa eu ver, acho que assim tá legal. E aí posso vir aqui, vou redimensionando. E agora eu vou zerar aqui a position dele, né? Então vou procurar aqui, ó, transform pos e zero para ele ficar no centro ali. Que aí no caso, olha só, ele está dentro do rigid body, né? Aumentar um pouquinho o tamanho dele. Vou zerar de novo, porque toda vez que você mexe no tamanho, obrigatoriamente ele sai do ponto de origem, né? E aí eu tenho que ficar zerando para ele voltar. Então tenho aqui o meu carro, meu rigid body. Só que falta um outro elemento muito importante, que é um nó aqui chamado collision. Pode ser um collision shape, um collision polygon, né? No caso 2D, a versão 2D aqui, ó.
Vamos ver. E aqui em polígono, opa, eu preciso determinar a área de colisão do meu veículo, né? Então eu posso vir aqui. Neste caso aqui, para simplificar, eu vou usar o Collision Shape 2D mesmo, ó, para facilitar, tá? E aí aqui em Shape eu vou escolher uma forma geométrica que melhor se encaixa. Por exemplo, pode ser em formato de cápsula, né? Pode ser em formato círculo, pode ser formato côncavo, convexo, né? Line shape, ou seja, uma linha aqui. Eu posso determinar a área. Ray shape, que é uma setinha ali. Um rectangle shape. Acho que esse aqui vai ser o melhor no momento, vai ser o rectangle shape, tá? E aí eu vou determinar aqui a área de colisão do meu carro. Ele tem que cobrir as rodas, senão vai ficar estranho. As rodas vão passar do cenário, né? Mas é claro, num jogo um pouquinho mais realístico, obviamente eu teria que utilizar um polygon shape e circular exatamente a área do carro para tentar deixar o meu jogo mais real possível, tá? Então acho que isso aqui já é o suficiente. Eu vou pegar aqui o sprite, a posição dele já está 0. Vou pegar o raise the body, vou ver se a posição dele também já está 0. Não, ó. Então zerar a posição dele aqui, voltar ele para o centro e ok. Agora eu posso salvar minha cena. Veja, nessa cena eu construí um carro, né? Não necessariamente essa cena é uma cena onde vai se passar um jogo. Ela é uma cena que guarda simplesmente como se fosse um nó pré-definido, né? Então se eu chegar em container e aqui no nó principal, eu poderia instanciar o meu carro 2D, né? Então open, e aí aparecia o meu carro 2D aqui na minha cena de jogo. Ou seja, eu utilizei a instanciação de cena para criar um prefab, uma pré-fabricação, né? E aqui eu poderia colocar esse carro e ele se comportaria como as bolas, né? É claro que eu poderia adicionar um script nesse carro, remover essas rodas aqui no Photoshop e adicioná-las através da programação e fazer com que quando o cara pressionasse um botão o carro fosse empurrado em determinada direção. Poderia sim. Ou seja, eu posso utilizar a cena para subdividir o meu jogo em partes. Nessa parte aqui eu criei um carro e aqui na cena principal eu instanciei o carro, né? E todo o comportamento que foi definido aqui na cena do carro, ele vai ter aqui quando instanciado, né? Salvar aqui e ligar o jogo. Olha lá o carro caindo. Opa! Na verdade ele tem o efeito de uma bola, por enquanto, né? Mas não deixa de ser interessante. Espero que tenha ficado bem claro essa questão da instanciação de cena, essa questão dos nós, ou seja, espero que você tenha aprendido que os nós, o conjunto, a junção de vários nós, um dentro do outro, um do lado do outro, define o comportamento daquela cena, né? E a instanciação espero que você também tenha aprendido a questão aqui dos recursos, né? Que, por exemplo, eu tive que baixar aqui a foto do carro e colocar na pasta raiz do jogo, né? Para eu poder importar ela. É importante isso. E no momento atual a gente não está criando pastas, mas o ideal também que no desenvolvimento do projeto a gente cria uma pasta, por exemplo, cenas, textures, sounds, 3D models, né? Ou seja, eu vou criando pasta para subdividir para ficar bem organizado, porque aqui, olha só, tá bem bagunçado e olha que nosso projeto tá bem pequenininho, tá? Então é isso aí, galera. Na próxima aula a gente já vai começar com a programação, tá? Porque este curso ele é um curso de noções básicas da Godot Engine, né? O desenvolvimento de jogos, né?
o, o, o aprendizado, o avançado a gente vai aprender depois. A gente tem uma noção geral. A gente não criou nenhum joguinho para ter essa noção básica e tal. Então a noção básica é saber como é que funcionam os nós, como é que eu posso organizar, saber aqui como funciona a arquitetura de um jogo na Godot Game Engine, ou seja, você arquiteta utilizando cenas. E importação, criação de projeto, importação de projeto, importação de arquivos, configurações básicas do projeto a gente também já viu aqui, né? Então esse é um curso básico para ter noção geral mesmo da Godot. E aí outro curso eu vou disponibilizar para a gente ter outras noções mais avançadas, que aí a gente já vai começar a desenvolver um joguinho, né? Coisas do tipo, ok? Então na próxima aula a gente já vai ver programação. É isso aí, inscreva-se no canal, tá? Deixa um like aí se você quiser, porque isso vai melhorar o posicionamento do meu vídeo. Eu vou ter mais visitas, vou me sentir muito mais incentivado a desenvolver outros cursos, a continuar com este curso e etc, tá? Então é isso aí, até a próxima.